Já começa com o Prota na cadeia dizendo que já tem 18 anos e já é um adulto e que seu pai ia contar toda a verdade sobre a onda de monstro que causaram a queda na cidade S alguns anos atrás e quer que ele conte toda a verdade para assim poder limpar o nome do pai dele. Mas ele fica apenas calado e o Prota explica que 8 anos atrás a cidade S sofreu uma explosão de monstro e se tornou o maior desastre da história da China e o pai do Prota foi o único que sobreviveu. E depois de uma investigação foi descoberto que ele abandonou a cidade S durante o ataque dos monstros, abandonando seu dever, um crime terrível e considerando seus muitos anos de feitos louváveis para o país. Ele foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão perpétua e por causa disso o Prota vem carregando o nome de um filho de um traidor por 8 anos e por causa disso ele foi expulso do colégio, não conseguia encontrar trabalho e nem podia doar sangue que ninguém queria. E ele aguentou todo esse tempo por causa da sua esperança e limpar injustamente o que fizeram com seu pai. Já o pai do Prota disse que não tem muito o que dizer sobre o que aconteceu no passado, já que ele já se declarou culpado e manda os Zoufan sair da cidade Z, abandonar seu nome e mudar de idade, só assim terá uma vida melhor. Além disso, tem que fingir que não tem um pai como ele, já que não é fácil ser filho de alguém que traiu a pátria. O Zou já fica puto dizendo que não acredita nisso, que seu pai é esse tipo de pessoa. Quando terminam de conversar, os guardas chamam o Prota de filho do traidor e diz que a taxa de visita agora é 3 vezes maior. O Zoufan fica sem acreditar e pergunta por que subiu. Eles respondem zoando que foi uma decisão dos superiores e já estavam sendo muito pacientes em deixar eles dois se visitarem, já que o pai do Zou era um traidor. Prota fica se perguntando como alguém que arriscou a sua vida e fez incontáveis contribuições para a pátria, como ele poderia ser um traidor, e diz que vai descobrir toda a verdade. Já indo embora, ele fica pensando que já tá no limite, pagando 2.500, agora são 3 vezes mais, e depois de se tornar um reserva na Starfall, arriscou a sua vida por algumas misérias da guilda de mercenários por todo esse ano, e olhando para seu status diz que uma pessoa comum, saudável, estaria com ponto em todas as suas categorias e um guerreiro oficial da Starfall teria pelo menos mais de 10 pontos em cada categoria, e só em 2 categorias que ele está acima de 10 e seu status físico não muda durante meio ano, e se ele quiser limpar o nome do seu pai, ele não pode parar a investigação, já que ele deixou de contar muitas coisas. O Prota fica se perguntando o que vai fazer, já que tá sem dinheiro para ver o seu pai ter que pagar 3 vezes mais. O Zou pega seu colar e diz que a única coisa de valor é isso que ganhou de presente da sua mãe de aniversário, e isso era um fragmento dos meteoros da noite do desastre, e fala que deveria vender, mas ele dá-lhe um tapa nele mesmo para parar de pensar nisso, e a sua única opção é achar uma missão de rank alto na guilda. E já no salão da guilda os caras ficam falando que o Prota é um lixo e despertou há 3 anos e ainda é o mais fraco de Starfall, e isso que ele ganha por ser filho de um traidor. O Zou chega na sala e pergunta se o seu tio gordo podia arranjar uma missão de rank E, mas o tio dá-lhe um cascudo nele e diz que quantas vezes tem que dizer para não chamar desse jeito, e pergunta se o Zou quer ser expulso da guilda. O tio fala que com essa força atual ir em uma caverna de rank E seria basicamente suicídio, já que até mesmo uma caverna de rank F precisa de um guerreiro oficial para conseguir se proteger, e o Prota já tinha a sorte de ter sobrevivido tanto tempo sendo um bucha de canhão, e um guerreiro reserva como ele não tem como sobreviver a uma caverna de rank E, mas o Zou responde que sabe, mas não tem escolha. O tio fica calado e depois fala que tem uma missão de rank E, e eles estão procurando por um explorador e vão pagar muito bem, mas vai ser muito perigoso. O Zou já pega e fica muito alegre quando viu que ia ganhar 15 mil reais, e olha só ele agradecendo, dizendo que ama o tio dele, mas ganha outro cascudo. O tio diz que não vai ser um grupo comum e manda o Zou ficar atento. Já com o Prota em outro local, ele fica se equipando, dizendo que precisa fazer um bom trabalho para poder ser bem pago, e quando ele chega no local ele vê os membros do grupo e diz que parece que vai ser carregado dessa vez. A garota vê e pergunta se ele era quem um tio recomendou. Ela se apresenta dizendo que é líder do grupo e fala o nome dela, que é Mu Yuei. O Zou já vê que a espada dela tinha um núcleo de monstro, um equipamento da Starfall, e diz que apenas guerreiros de rank intermediário podem usar esse equipamento da Starfall. É explicado que dizem que entre milhares de monstros apenas o núcleo pode ser encontrado no meio deles, e os equipamentos da Starfall são itens valiosos criados usando os núcleos dos monstros, e essas armas podem aumentar a força dos guerreiros, e as estatísticas de um guerreiro Starfall de rank intermediário são pelo menos mais de 40 em todas as categorias, e o Zou fala que ele tem quase a mesma
oportunidade que a Yue e um rank intermediário com menos de 20 anos são considerados prodígios, e diz que a diferença entre eles é muito grande e não sabe quanto tempo vai demorar para ele chegar ao nível dela. O Zou se apresenta dizendo que foi recomendado pelo tio, e quando ele ia cumprimentar ela, outro cara chega e agarra sua mão e se apresenta perguntando se o Zou é o bucha de canhão que recomendaram. O Zou já fica sério, mas o cara aperta a mão do prota provocando ele. Nesse momento seu companheiro manda ele parar com isso, mas o Z responde que estava só brincando e olha a cara do prota, o homem tá puto. Nessa hora joga um contrato e manda o Zou dar uma olhada e assiná-lo. Ele pega e todos ficam surpresos com o reflexo do prota, mas o Zou diz que foi por pouco e essa era a força de um guerreiro novato na categoria Starfall. Eles podem fortalecer temporariamente objetos para se tornarem extremamente duros, injetando seu poder. A Yue fala que o Zou tem talento adequado para um explorador e parece que o tio não estava errado, e ela diz que vai deixar ele com seu tio Bigode Branco e ele concorda. O prota analisa sua equipe e diz que tem 2 caçadores de rank intermediário e olhando para o contrato diz que vai ser moleza e dessa vez pode ser carregado enquanto ganha dinheiro. E olha só a cara do filho da mãe de tão alegre que ele tá. Então o velho diz que estão partindo e é explicado que a caverna de monstros são lugares onde vários monstros se reúnem e essas áreas são restritas, e quando surgiram os monstros, as armas de fogo tinham pouco ou nenhum efeito sobre eles e alguns podiam absorver balas e gases venenosos para sofrer ainda mais mutações, e só as armas feitas da parte de monstros poderiam matá-lo. Assim as armas frias ganharam popularidade mais uma vez. Já na caverna dos monstros da cidade X, o prota está observando o monstro peixe de rank E, quer dizer vários monstros. Ele explica que esses monstros possuem escamas grossas e incrivelmente duras, além das presas que podem perfurar até metal. O Zou mira e dispara pegando no olho do monstro, mas não fez nenhum efeito. Todos os Fishen percebem e correm atrás do prota, mas só que isso fazia parte do plano de atrair todos eles. Só que o prota já se assusta e diz que a velocidade desse monstro são muito mais rápido do que a informação dizia. O Fish ataca, mas o Zou consegue desviar e revida, atingindo a língua do monstro. O Zou fica alegre por ter acertado, só que o capeta arranca todas as flechas e olha a cara do prota vendo isso. Ele se pergunta que então as armas normais não podem causar danos mesmo quando atinge seus pontos fracos. Nesse momento o Fish ataca de novo, só que o Zou por pouco consegue escapar e ele vê a saída e vai em direção a ela, dizendo que se tivesse flechas feitas com parte de monstro de rank E, poderia ser capaz de matar monstro de baixo nível sozinho. O prota consegue chegar na saída e lá seu grupo estava esperando. O Bigode manda todos se prepararem e começa a matar os monstros um por um com muita facilidade, e o Zou lá impressionado com a força deles. Quando terminam eles ficam elogiando a Yue, mas nessa hora um Fish desperta e ataca, mas o corno que estava perto do prota empurra ele e diz que tá na hora do Zou fazer o seu trabalho com um bucha de canhão, só que ele consegue desviar e revida atingindo o olho do Fish. Logo em seguida a Yue chega e finaliza o monstro. Nesse momento um status aparece para o prota dizendo que ele matou um monstro de rank E pela primeira vez e estava iniciando a ativação do sistema de adaptação ao anfitrião e manda o Zou aguardar. Ele fica sem entender nada do que estava acontecendo e fica se perguntando que som era esse, se era uma alucinação. Enquanto isso a Yue manda limpar os cadáveres e procurar o núcleo do monstro. O Z fica dizendo que esse não era o seu trabalho, mas ela olha para ele dizendo que viu tudo o que ele fez antes com o prota. Agora esse filho da mãe vai. E a Yue vai até o Zou e entrega uma ração que pode recuperar a energia rapidamente e diz que o prota é um excelente explorador. O Zou já fica sem graça pensando que ela não é tão fria quanto parece. E o Z já chega zoando e diz que o prota nunca vai conseguir chegar à classe intermediária e se quiser ganhar dinheiro como mercenário terá que ser um bucha de canhão e ser carregado por outros grupos sempre. A Yue manda ele parar, mas os outros ficam rindo do prota. O Bigode diz que não é para o Zou ligar, já que o Z gosta de brincar, mas o prota fica puto. Já em outro momento o Zou fica de vigia e quando a Yue chega ele manda ela dormir, já que ele não pode ajudar muito nas batalhas. Ela responde que tá apenas fazendo o que tá no contrato e eles ficam conversando quando do nada o chão começa a desmoronar e uma pessoa estava observando eles caindo. Já embaixo o prota mas a Yue ficam procurando uma saída e investigam o que aconteceu. A Yue pergunta se isso foi realmente um desabamento. Ele responde que as passagens realmente desabou e tem que encontrar outras saídas. Ela pergunta se ele sabe onde fica. O Zou responde que sabe muito bem onde eles estão, já que ele se preparou para isso. Então eles vão em direção à saída, mas do nada a Yue pega sua espada e manda o Zou parar e diz que os monstros de rank E estão se movendo. O prota já fica sem acreditar
acreditar porque ele não ouviu nada, mas ela responde que foi a sua espada que disse pra ela. Então a Yue levanta sua guarda e manda o Prota se preparar porque eles estão vindo. Ela manda o Zou ir pra trás e vai finalizar os monstros. O Prota diz que vai ajudar, mas ela grita e diz que com esse nível de força ele só vai ser um peso morto. Assim quer deixar o Prota deprimido mesmo. Ela ativa sua habilidade e vai matando os monstros com facilidade. O Prota olha e diz que essa força é comparável com um guerreiro avançado. Nessa hora a Yue corta a cabeça de um monstro e vai em direção ao Zou. Ele consegue se defender e logo em seguida golpeia o monstro matando. E mais uma vez o status aparece e ele fica se perguntando o que estava acontecendo e esse som era o mesmo de antes, mas diz que primeiro tem que lidar com os problemas atuais. Depois que a Yue termina de matar todos, eles seguem em frente, mas quando chegam a saída estava fechada pelo lado de fora. Nesse momento a Yue coloca a espada no pescoço do Zou e pergunta se ele tem algum envolvimento nisso. O Prota fica puto e diz que só porque eles não podem sair, ela quer tirar a vida dele para aliviar a raiva. Eles ficam se encarando, mas a Yue guarda sua espada e fala que só estavam testando, já que esse acidente não foi por acaso e o alvo de tudo isso era ela, e pede desculpa por envolver ele nessa. O Zou fica se perguntando que tudo isso é uma briga entre família na Starfall, e ele explica que desde o nascimento dos guerreiros da Starfall existem famílias que produzem um grande número de guerreiros, e a lei básica dessas famílias da Starfall é a mesma desse mundo apocalíptico: o mais forte vive e o mais fraco morre. E se alguém quer entrar em uma família da Starfall, ela precisa passar por teste caçando o monstro e enfrentando o oponente da mesma família. Depois de explicar, a Yue pergunta se tem outra saída. O Prota ativa sua habilidade e consegue achar uma e vão em direção a ela correndo. Nessa hora a Yue agradece o Zou por ter ido no grupo. Ele responde que tem algo para contar para ela que já estava guardando por algum tempo. Ela manda o Zou falar e o filho da mãe, quase morrendo, pede para correr um pouco devagar que não consegue respirar. Ele tenta se explicar porque tá cansado, mas olha só a cara dela. Então a Yue pergunta por que o Prota pegou uma missão de Rank E, já que ele é só um reserva. Nessa hora ele se lembra quando ele era criança, o dia que a sua mãe morreu numa onda de monstro tentando salvar uma pessoa, e como ele era jovem não entendia como o mundo funcionava e só viu o nome da sua mãe na lista dos mortos e se pergunta como o seu pai, que perdeu uma pessoa que amava, iria ignorar uma onda e fugir por conta própria, e tinha alguma coisa por trás dessa história. A Yue fica esperando a resposta do Zou, mas ele não responde e ela pede desculpa por perguntar algo tão pessoal, mas ele diz que tá tudo bem. E finalmente eles conseguiram chegar na saída, e quando sai, uma chuva de flecha vem em direção a eles. A Yue pula e protege o Prota, mas ela foi atingida por uma envenenada. O Zou olha a situação que a Yue se encontra e diz que tem que tirar a flecha para poder tratar o veneno e dar um antídoto para ela. A Yue vê quem fez isso e nunca imaginaria que seria seu próprio tio que tinha traído a família. É filha da mãe mesmo esse Bigode. O Bigode diz que era esperado a Yue e a Prodígio ter sobrevivido a uma chuva de flechas. O Zou olha para eles e diz que essa missão foi uma armadilha desde o início. A Yue fala que o seu pai salvou a família do Bigode e até casou sua tia com ele, e pergunta por que o Bigode os traiu. O Bigode diz que enquanto houver riquezas e benefício suficiente, haverá traições, e ele aperta o botão e uma grande explosão acontece. E pergunta para o Z se isso vai atrair todos os monstros próximos. O Z responde que sim e garante a morte deles. Nessa hora o Bigode diz que vai falar para todo mundo que o filho de um traidor emboscou a Prodígio da família Mu, e pergunta quem não acreditaria nessa explicação. E é mostrado todos os monstros vendo a explosão e todos eles vão em direção a Yue e mais o Prota. Família, essa é a primeira parte. Se vocês querem a segunda, já deixem nos comentários e também não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.